E alunos do ABC de Matemática. Hoje nós vamos dar seguimento à nossa aula de matemática voltada para investimento, né? Ou seja, matemática na prática. Hoje a tela está um pouquinho assim de lado, né? Porque eu vou precisar ler um conteúdo que está aqui no computador falando das ações em período de guerra. O que acontece com as ações, né? Com o nosso investimento em período de guerra, né? Aí eu fiz aqui uma pesquisa, né? Peguei alguns históricos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda também, né? Mas a concentração vai ser voltada mais para a Primeira Guerra Mundial, né? Que ela teve uma característica, uma pressão maior em cima das ações, né? O que aconteceu com o investimento. Então, vamos lá. Eu estou aqui com um documento, né, falando da Quinta-feira Negra. O que seria essa Quinta-feira Negra? Bom, a Quinta-feira Negra, que está em inglês, é Black Tuesday. Refere-se ao dia 24 de outubro de 1929, né, quando ocorreu o crash da Bolsa de Valores. Meu inglês não é bom. É mais ou menos assim, né? Então, assim, olha, ou seja, teve uma quebra na Bolsa de Valores de Nova York. O crash, né? Crash, eu acho que se pronuncia assim, né? Crash. Desencadeou a mais devastadora crise econômica da história dos Estados Unidos, considerando-se a abrangência e a duração dos seus efeitos. Marca o início dos 12 anos da Grande Depressão, né? Que afetou todos os países, a América do Norte toda foi afetada. E quando afeta a Bolsa de Nova York, afeta a Bolsa do mundo todo, porque a Bolsa de Nova York é a maior, né, a mais concentrada. Então, nessa época, houve esse problema, né, após a período de guerra. Mas eu quero dizer assim, isso aconteceu no pós-guerra. Então, a preocupação... Aí vem aquela pergunta, a preocupação é durante a guerra ou é no pós-guerra? O que seria a nossa preocupação como investidor da Bolsa de Valores? Então, vamos voltar um pouquinho no tempo. O que aconteceu com essas bolsas? O que estava acontecendo nesse período, né? Talvez no período de guerra. Vamos ver aqui. Os loucos anos da década de 20. Após a Primeira Guerra Mundial, os países da Europa estavam em ruínas, enquanto que os Estados Unidos viviam grande prosperidade. Ou seja, como a Europa era praticamente o centro, né, da guerra, da batalha, na verdade, né, quem estava financiando essa guerra estava lucrando. Aí que vem a grande sacada. Quem estava lucrando com isso, quem estava financiando a guerra. Então vamos continuar aqui. Viviam grande prosperidade por causa da produção e exportação em grande volume durante a guerra. Com o aumento da produção, e os Estados Unidos, durante a década de 20, tinham crescimento e prosperidade suficientes para dominar outros mercados, como na América Latina. Era chamado loucos anos 20. O consumo havia aumentado, a indústria criava o tempo todo bens de consumo. Ou seja, o que eram esses bens de consumo? Eram boates, clubes, né? Os clubes nessa época viviam cheio. Tinha os cinemas, né? Também o cinema lucrou muito com isso tudo, né? O cinema tornava-se uma grande diversão. Com essa prosperidade, as ações eram valorizadas, ou seja, elas subiram, né? Estavam todo tempo subindo as ações. Por quê? Tinha grande emprego, tinha grande investimento, tinha ações, né, que na época, antes da guerra, não estavam muito boas, depois começou a subir durante a guerra, entendeu? Então, o que a gente tira pra gente hoje aqui? Que durante o pós-guerra, aliás, durante a guerra, as ações valorizam por causa do consumo, por causa do trabalho, da grande produção, né? Não fala aqui, mas também houve muita produção de armas, né? Muitas empresas ganharam com isso, lucraram com isso. Agora, olha o lado ruim, né, disso tudo. Praticamente guerra, os dois lados perdem. Não tem vencedores. Na guerra não tem vencedor. Vou deixar isso bem claro aqui. Tanto de um país quanto de outro. Se caso, né,
Deus o livre e guarde, mas aconteça uma guerra entre Estados Unidos e Irã, os dois países iam sair perdedores, porque ambos os lados iam ter baixas, iam perder soldados, iam perder vidas, não só vidas militares, mas também vidas, né, civis, no caso. Então não há vencedor nenhum. Mas eu estou querendo colocar aqui para você qual é a consequência nas ações, nos investimentos durante a guerra. Tá? Isso foi em 1920, 1921, 22, na década de 20. Agora eu vou ler aqui para você a crise de 29, ou seja, no pós-guerra. Em setembro de 1929, o índice Dow Jones, que avalia o mercado de ações nas bolsas de valores, registrou o pico máximo e o mercado começava a sentir uma queda no valor nominal das ações. Poderia se aproximar. Caso isso, e devido à desconfiança do mercado, o volume dos negócios havia caído substancialmente, até a situação ficar insustentável, ou seja, ela não ficou estabilizada, ela ficou insustentável. Porque tem aquele caso das ações subir, chegar num topo, né, num pico ali, e depois ela começar a cair. Só que quando ela, no caso, na normalidade, ela sobe muito quando tem aquele lance de trade, swing trade, day trade, aí tem aquela compra, né, de ações, e quando acontece a queda, é mais para estabilizar. Nesse caso aqui não houve isso, houve uma insustentabilidade, ou seja, ficou insustentável, né? O valor da ação caiu muito nesse período. Inicia-se então a crise de 29, que em suma traduziu-se em uma crise de credibilidade. Os acionistas colocavam suas ações à venda em enormes volumes, e como havia poucos compradores, os preços das ações caíam. Deu-se início a uma espiral descendente, ou seja, tinha muitos vendedores e poucos compradores, né? Isso faz com que o valor das ações caiam, né? Ou seja, aqui começou a grande queda, a grande crise, né? Isso porque, como a guerra tinha terminado, não tinha mais produções em grandes volumes de armas, não precisava ter muitas boates, né? Porque boates, quem frequentava mais isso aí era quem era empresário e soldados, né? Que estavam empregados na guerra, né? No caso, cada um em seu país e lucrando, né? Ganhando seu dinheiro para sustentar os bordéis na época, os clubes, os cinemas, né? Então, como a guerra já estava terminando, né, nessa época, a procura por esses serviços começou a diminuir. Então, isso começou a afetar as ações, né? Porque as ações, o que é a ação? A ação são as empresas fatiadas em papéis, né? Então, como a empresa começou a perder seu lucro, ela começou a parar de gerar lucro para os acionistas. Os acionistas começaram a ver que as ações não estavam mais dando retorno e começou a ter uma desvalorização. Com isso, muitos começaram a se desfazer. Aí criou aquele efeito dominó, né? Como muitos começaram a se desfazer das ações, começou a diminuir mais ainda. O que já estava desvalorizando ficou mais desvalorizado ainda por causa dessa consequência, né? dessa ação, né? Do pós-guerra, tá? Então, qual é a nossa preocupação agora? O que eu quero tirar de educativo para a gente agora? Que as ações, né, no período de guerra, o valor que ela vai adquirir é um valor falso, entendeu? Porque é um período de guerra. Pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos? Pode, mas não é o valor normal dela, né? Muitas empresas vão alavancar, né, tirando proveito. Vai aparecer muitas empresas oportunistas aí, né, querendo ganhar lucro, né, por causa da guerra. Produção de armas, produção de alimento, né, produção a logística também, né, porque vai ter o transporte vai começar a ser mais valorizado por causa do transporte de pessoas, de armas e alimentos para guardar em estoque. Então, a gente tem esse exato momento
que a gente não deve se preocupar a princípio, né? Devemos nos preocupar caso ocorra. A gente deve se preocupar no pós. Eu vou mostrar para vocês, né, algumas imagens, né, de o que acontece com as ações, né, alguns gráficos, tá bom? Aí eu quero que vocês acompanhem aí o que acontece, né? O grande volume das ações, quando elas sobem e depois elas começam a cair em determinado período, em determinada época, né? Eu vou colocar aqui para vocês e vocês vão já, né, dar uma visualizada no que acontece. Pois é, pessoal, como eu falei para vocês, eu vou mostrar aqui o gráfico de 1929 e olha só, estamos aqui no ano de 29 e aqui em janeiro, ela tá aqui, olha, aparece aqui desde outubro, né? Mas eu vou falar aqui do janeiro. Janeiro tá subindo as ações, ó, sobe, sobe, sobe. E essa subida já vai desde o ano passado, aliás, da década de 20. Mas falando do ano de 29, continuando aqui falando desse ano, ela teve a sua máxima, ou seja, o pico dela, né? Vê que ela passa de várias linhas de resistência, né? Aqui, para quem gosta de fazer análise gráfica, né, temos a linha de suporte, a linha de resistência, e aqui em cima, no caso, seria a linha de resistência, e aqui embaixo seria a linha de suporte. Então, ela passa várias linhas de resistência, né, e chega na máxima dela aqui, ó. Chegou aqui na máxima, ela começa a cair, né, começa a decrescer as ações, ou seja, começa a desvalorizar aqui, ó, tá vendo? Tá desvalorizando, chegou aqui nessa desvalorização dela aqui, ó, tá vendo? E agora vocês poderiam me perguntar, mas aí ela deu uma subidinha aqui depois, ó, mas essa subida aqui que deu já foi uma recuperação substancial aqui em janeiro, já foi no ano seguinte, no ano de 1930. Mas o problema aconteceu em 29, ou seja, até ela começar a subir aqui, ela teve uma grande queda, ela caiu no mês de julho, começou a cair no mês de julho. E aparece aqui no gráfico, no mês de julho até dezembro, né? Não tem aqui o mês de dezembro, mas a gente tira essa ideia por causa do mês de janeiro do ano de 1930, tá bom? Então, nesse período todo aqui, ocorreu aquela fase de crise no país, né? No mundo todo, né? Principalmente nos Estados Unidos, tá bom? Então, olha só, ela começou a ter uma recuperação substancial aqui em janeiro, mas aí já tinha acontecido a grande crise, né? Então, para ela se recuperar, já teve um estrago. Agora eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens. Olha só, essa imagem aqui são as pessoas em frente da Bolsa de Valores de Nova York, né? As pessoas aqui na rua, olha só o desespero das pessoas, depois que houve a quebra da bolsa, né? As pessoas aqui na rua, algumas pessoas saindo que trabalhavam no Wall Street, né? Muito famoso pela venda de ações, né? Venda e compra de ações, né? As pessoas saindo aqui perdendo seus empregos, indo para frente da bolsa de Nova York, né? Então foi uma grande, né, perda mesmo, foi uma luta muito grande, né? Uma crise, né, que eles enfrentaram. Deixa eu ver aqui, eu acho que aqui para frente, deixa eu aqui para frente, tá aqui, ó, outra imagem aqui para vocês, né? Essa aqui foi em frente a um banco, né? American Union Bank, tá bom? Aqui nesse banco, as pessoas aqui em frente, o banco tinha quebrado também, muitos bancos quebraram. E eu não comentei aqui com vocês, mas teve muitos suicídios, né? Muitos empresários que tinham suas ações valorizadas se suicidaram nesse período, né? Infelizmente, muitos não aguentaram, né? Perder tudo, ficar na miséria. Pois é, pessoal, então é isso. E aí, gostaram do vídeo? Pois é, então viram que foi um pouco diferente, né? Não teve cálculo, não teve probabilidade, não teve esse negócio de geometria, teve conta nenhuma. Foi só uma história que eu contei voltado para investimento, né? Porque essa parte que a gente está fazendo no canal é a matemática voltada para investimento e foi preciso eu colocar esse conteúdo para vocês aí entenderem o que acontece, né, nesse período. Então é isso, pessoal. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.